neste bloco agora, a fala também de Paulo Freire, educador de renome internacional, lecionou em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, assessorou os governos de muitos países, tem mais de 50 obras publicadas em muitas e muitas traduções. É o brasileiro com o maior número de títulos, doutor honoris causa, e é consultor da Unesco e também é, para orgulho nosso, professor do programa de pós-graduação Educação, Supervisão e Currículo da PUC São Paulo. Paulo Freire. Meu caro Dom Paulo, me referindo diretamente ao senhor, eu estendo simbolicamente aos demais. É uma coisa interessante que às vezes vira uma quase tentação quando alguma universidade, até brasileira, me pede, por uma razão ou outra, um currículo. Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês, 5 dias depois de Dom Paulo. E tem o mesmo nome. Eu só não cheguei a cardeal. Quando o meu grande amigo Mário Sérgio me telefonou e me convidou para participar deste evento, desta boniteza, eu tive, ele não podia me ver porque a gente estava falando pelo telefone, mas ele bem que adivinhou. Eu tive segundos assim de silêncio que significavam uma certa vontade de não vir. Por quê? Porque isso é uma questão puramente temperamental em mim. Entendeu? Mas, por outro lado, havia um imperativo simbólico. Quer dizer, eu tinha, e ali eu já experimentei a força diabólica e a força simbólica. O diabólico dizia para mim, não vai para essa coisa. E o simbólico dizia, é impossível não ir, porque se não fores, tu te curvas ao diabolismo. E eu disse a Mário que ok, que eu viria. Mas essa coisa que eu estou contando aqui a vocês, eu acho que é muito interessante, inclusive para os jovens que estejam aqui, mais para eles. É que eu estou falando amanhã 75 anos, e dos quais eu tenho, na pior das hipóteses, 50 de experiência de fala. No mínimo. Mas o que eu queria dizer aos moços, sobretudo, é que de vez em quando eu me sinto tímido e com medo de vir falar. E rezo e peço, parece até que rezar nessas horas é meio safado, eu sinto falar, né? Para falar. Mas é que eu rezo em outras também, né? E venho e tento superar. Hoje mesmo eu falei com o Mário pelo telefone e dizia, Mário, o que há, Paulo? Digo, olha, eu fico assim, meio tímido. Ele disse, ele tem um hábito formidável de dizer, com o humor dele. Ele disse, mas isso o senhor já tinha desde que era menino, de maneira que não faz mal nenhum. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano
que inclusive simboliza ele mesmo a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele encarna a utopia. Porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo que nega o sonho. E Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo, para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. Porque não é possível justiçar apenas fazendo feliz a vida dos injustiçados. É preciso que os que injustiçaram se assumam como como é? A palavra se foi. Quer dizer, como autores de contravenção. Tem que se assumir, em linguagem teológica seria como pecador. E Dom Paulo representa isso. Eu me lembro agora de uma noite nos anos 70. Aliás, a história começou mais numa tarde em que Dom Paulo estava em Genebra. Tenho a impressão que ele teve uns encontros oficiais com o Conselho Mundial de Igrejas. E nos encontramos num fim de tarde, e eu fui com mais 2 amigos depois de uma conversa ampla com ele. Fomos ao aeroporto e ficamos lá sentados numa sala de espera, e a conversa toda ela estava cheia, molhada do sonho da libertação desse país, aquilo a que você, Edênio, se referiu. O sofrimento com que Dom Paulo falava da necessidade de intervir, de testemunhar, de lutar, de amar. E vocês imaginem que a profundidade dos sonhos simbólicos foi tão grande que Dom Paulo perdeu o avião no aeroporto. E eu quero dizer a vocês e a ele pela primeira vez, eu tive um certo gozo com a perda do avião. E não tive culpa nenhuma, e a única coisa que fiz foi assumir a responsabilidade do pernoite dele. E o levamos para nossa casa, telefonamos para São Paulo imediatamente, confirmando, acertamos logo o voo do dia seguinte, falamos com São Paulo, e ainda perguntei o que é que Dom Paulo podia comer, que eu não queria me responsabilizar. Eu ainda me lembro que nós tínhamos naquela noite uma bacalhoada de coco. É uma coisa interessante essa que ocorreu na minha vida, na vida dele, a perda de um avião. E a conversa provocadora dessa perda não era o bem-estar dele, mas era o mal-estar de muita gente nesse país, por causa de quem ele brigava, no sentido de que esse mal-estar, no mínimo, diminuísse, e quem mal estava pudesse sonhar com a possibilidade de bem-estar. Esse tema de hoje, minhas amigas e meus amigos, se vocês me perdoam a imodéstia, que às vezes é necessária, quando ela é bem comportada. Se vocês me permitem, eu diria que a minha vida como educador e, portanto, como político,
tem girado centralmente sobre esse tema. Nem sempre necessariamente me referindo ao simbolismo, ao diabolismo, mas sempre, por exemplo, e sobretudo agora, de 5 ou 6 anos para cá, insistindo fortemente na questão da utopia, na questão do sonho, na questão da esperança, na questão da ética. Eu venho falando tanto sobre essas coisas e escrevendo que às vezes até quando eu abro a boca, a impressão que eu tenho é que o aluno vai me dizer: Paulo, vai falar sobre a utopia? Porque isso está presente, está no meu corpo, está na minha convicção. E se há um tempo em que, mais até do que falar, mas falar a palavra certa, falar a palavra que atua, a palavra que transforma, é já começar a transformar. Mas se há um tempo em que a necessidade da luta, da briga para o convencimento de que a esperança não se acabou, de que a história está aí, de que a história não morreu. Para que a história morra é preciso primeiro que mulheres e homens morramos. Aí então a história morre, fora disso não. É preciso sublinhar que a utopia, que o sonho não morreram. Onde quer e quando quer que haja mulher e homem no mundo, a esperança continua a fazer parte da sua natureza. Eu disse recentemente num dos meus trabalhos mais atuais que eu não sou esperançoso por teimosia. Eu sou esperançoso por uma condição ontológica. Isso tem que ver com a natureza do ser humano. Enquanto ser que se reconhece historicamente como ser inacabado, seria impossível fazer um tal reconhecimento sem, ao mesmo tempo, se inserir num permanente processo de procura e de busca. A esperança radica exatamente nesta necessidade natural do ser humano. Inconcluso e sabedor de minha conclusão, eu busco. Não necessariamente significa que ache. E a minha esperança não tem que ver com a certeza de que vou achar, mas tem que ver com a certeza imperativa de que preciso procurar. Isto é, no fundo, mulheres e homens somos seres da procura, da busca, mas não de uma busca qualquer. É exatamente da busca do que eu costumo chamar do ser mais, que passa pelo ter mais, mas que não fica nele, que não se tranca no ter mais, que ultrapassa os limites do ter mais. Mas hoje, por exemplo, diabolicamente há uma ideologia voando e sobrevoando o mundo num discurso pós-moderno que insiste em dizer que a utopia morreu, que insiste em dizer que o sonho na educação sumiu e que a tarefa do educador ou da educadora hoje termina exatamente no treino. Veja bem, no treino e não na formação. Eu gostaria de sugerir ao SESC que fosse banindo esse conceito de treino. Reestude isso. Quer dizer, eu não sei nem se o SESC está usando, desculpe. E eu não quero ser tão diabólico aqui, injusto, absurdo. Eu falo em formação e não em treino. Eu sou gente, não sou treinável. Eu me formo ou me deformo.
um certo diabolismo nessa ideologia fatalista, por exemplo, que diz que o desemprego no mundo, para não falar só no nosso país, é uma fatalidade do fim do século. Mas, puxa, não é fatalidade coisíssima nenhuma. É um testemunho ou é um momento da diabolização do século. Mas não uma fatalidade a que não se possa fugir. Quando a gente diz, por exemplo, mas é um horror, não é possível não ficar repugnado, não ficar em permanente protesto, quando se sabe a quantidade de Marias, de Pedros, de Toinhos que morrem por dia nesse país de fome. Quando a produção capitalista do alimento daria comida para 2 vezes a população do mundo, isso é uma vergonha. Parece até que eu trabalho da televisão. Quer dizer, quando se diz isso, não é difícil encontrar a resposta no discurso seguinte. Paulo, você tem razão, isso é trágico, mas que fazer? A realidade é essa mesma. Não, a realidade não é essa mesma. Nenhuma realidade jamais foi essa mesma. Está sendo assim por questões de interesses diabólicos que dividem as forças humanizantes do mundo, contra as quais, Dom Paulo, o senhor soube brigar, amorosamente, expondo-se, como continua a expor-se, porque isso é outra qualidade sem a qual não é possível meter-se na simbolização do mundo. É a coragem do risco. É a coragem de testemunhar. Ninguém testemunha de graça. Gratuitamente sim, mas de graça não. Quer dizer, você paga porque testemunha. Eu sempre digo, um homem como Dom Paulo não poderia jamais esperar, aos 75 anos, umas férias em uma praia tropical. Não pode. Em primeiro lugar, ele recusa esse tipo de férias. Ele visita até as praias tropicais e deve. Eu estou indo depois da manhã para uma delas. Que é da minha bem-amada Recife. Mas o que não é possível é ir para a praia tropical esquecendo da briga pelo simbólico. Porque aí seria uma ida diabólica. E a gente tem que lutar contra isso. Então, ainda não vi os minutos aí de... só tem 1 minuto. Eu gostaria de terminar dizendo a vocês como aqui na PUC eu não preciso amanhã entregar a minha renúncia ao reitor. Eu quero dizer a vocês, e fico muito feliz, porque o reitor não aceitaria. Então, eu quero dizer a vocês, quero também dizer a Dom Paulo da minha gratidão. Agora eu vou ultrapassar esse minuto, da minha gratidão pessoal, a sua força, o seu apoio, a minha vinda para cá, para o Brasil. O Dom Paulo, na época, chegou a telefonar ao ministro de Justiça do país, dizendo: meu amigo Paulo Freire chega amanhã e eu não gostaria que ele fosse molestado no aeroporto, porque não tem razão para ser. Não é porque só era amigo dele, não é porque não havia razão. Porque não havia. Eu quero agradecer a Dom Paulo de público
a crença que ele jogou em mim e prometer que, onde quer que o senhor esteja, vai saber que com a ajuda dos simbólicos, eu ganharei contra as tentações diabólicas e continuarei amigo seu.